Olá pessoal, essa é a nossa 8ª aula. Nós vamos agora aprender a modificar os objetos utilizando o painel Modify. É bem simples. Então nós vamos vir aqui no menuzinho Home, painel Modify. Aqui nós temos ferramentas de modificação. Como que nós vamos trabalhar com elas? Vamos começar aqui, pela nossa peça 1. Vamos ver o que nós temos para trabalhar nela aqui. Primeira coisa, nós vamos observar que os cantinhos aqui, são chanfrados, certo? Então, como que nós vamos fazer esse chanfre? Nós vamos ir aqui no AutoCAD. No menu Modify, aqui nesse ícone aqui nós temos o Fillet e junto com ele o Chamfer. O atalho de Chamfer é CHA. Vou pegar o Chamfer e eu vou configurar duas distâncias, que são as informações que eu tenho aqui, 7 e 5. Chamfer. Vou pegar aqui D de distância. Primeira distância 7, segunda distância 5. Ok. Então, nós vamos observar que a distância de 7 sempre vai estar na parte inferior e na parte superior. Por que eu estou falando isso? Porque muda. Conforme é o lado que a gente clica, muda. Então, primeira distância é onde eu vou dar o primeiro clique, segunda distância é onde eu vou dar o segundo clique. Então, primeiro clique, segundo clique, ele fez o chanfre. Enter para repetir o comando chanfre. Ele está configurado do jeito que a gente já tinha deixado, 7 na distância 1, 5 na distância 2. De novo, primeiro clique, segundo clique. Vou aqui em cima, primeiro clique, segundo clique. Vou aqui, primeiro clique, segundo clique. Beleza? Ctrl S para salvar, para não perder o projeto. O que mais nós temos aqui além desse chanfre? Nós temos também um offset, uma cópia de 3 em todas essas paredes. Então, bora lá para fazer esse offset. Nós vamos pegar Enter de offset, ou é esse carinha aqui, offset, Enter. Especifique offset distância. Especifique a distância do offset. 3, Enter. E agora você vai dar offset nas paredes. Cliquei numa linha, cliquei numa linha. Ele vai me pedir o sentido. Especifique o lado para onde você quer dar o chanfre. Se eu clicar à direita, ele vai fazer a cópia à direita. Se eu clicar à esquerda, ele vai fazer a cópia à esquerda. Então, vou clicar à direita e vou fazendo. Poxa, Fernando, eu tenho que fazer um por um? Por enquanto, sim. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ok. Agora, como que eu vou fazer para poder estar arrumando esses cantinhos que ficaram aqui, Eu quero que o meu desenho fique certinho, bonitinho. Como que eu faço para arrumar esses cantos? Eu vou trabalhar com o Fillet. O Fillet ele faz um canto arredondado na junção. Então, Fillet. Vou usar o raio. R-Enter. Qual raio eu vou usar? Nesse caso, eu não tenho nenhuma curvatura aqui. Então, eu vou usar o raio de 0.
e vou fazer o seguinte, clico numa linha, clico na outra, ele já corrige. Enter para repetir o comando Filet, clico numa linha, na outra, ele corrige. Enter. Até eu fechar todo o desenho. Ok. Feito isso, finalizei todos os filets com raio de 0. Vamos ver o que mais a gente pode fazer nessa peça. A gente pode ver que nós fizemos um círculo com diâmetro de 32. E esse círculo de dentro, ele tem o offset de 3, igual a borda da peça aqui, ó. Então, vamos dar um offset também. Ó, Enter, de 3. Para que lado? Para o lado de dentro. Cliquei, joguei para dentro. Ok. O nosso quadrado aqui também tem essa função. Também tem esse offset. Ó, Enter, 3. Ó, Enter. A distância de 3 já está aqui, é só dar Enter. Clico, jogo, clico, jogo, clico, jogo, clico, jogo. Filet, raio de 0 já está configurado aqui, então não vou mudar. Ok. Agora, o que nós temos que fazer? Essa linha do meio aqui, ó, ela é um offset de 1,5 para cada lado, para dar os 3 centímetros. Então, nós vamos fazer uma linha, line, Enter, do meio até o meio do outro lado, usando o midpoint. Ó, Enter. Qual que é a distância? 1,5 para cima, para baixo. Mesma coisa na vertical. Line. Ó, Enter. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essas duas linhas, essa do meio na horizontal e a do meio na vertical. Se você não tem o conhecimento ainda de como selecionar um objeto no AutoCAD, acesse o link aqui em cima e assista esse CAD Minuto falando sobre modos de seleção. Vai ser bem útil nesse exercício. Vou pegar o comando Erase, que é o comando deletar, tá vendo a borrachinha aqui em cima, ou Enter. Seleciono a linha do meio, Enter. Ok. Salvo. Feito isso, vamos ver como que é a nossa peça aqui. Diminuir um pouco o zoom dela. A nossa peça final vai ficar igual o número 4 aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar toda ela para ela ficar dessa forma. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar o comando Trim, que é uma ferramenta de corte. Então, onde está o Trim? O Trim está aqui em cima, ó. Tesourinha aqui, ó. Certo? Então, o atalho de Trim é TR. O que eu vou fazer? Seleciono uma linha de referência, outra linha de referência. Eu quero cortar entre essas duas linhas. Então eu vou dar Enter. Ele travou essas duas linhas como linhas de corte. E agora eu venho e clico entre elas. Ó. Aqui também. Aqui, 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 aqui e aqui.
Enter para sair. Vou fazer a mesma coisa com essa da vertical. Dá Enter, seleciono essa. Vou selecionar essa e essa. Enter, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ok. Agora eu tenho que cortar entre o círculo aqui, ó. Então, TR, Enter. Seleciona essas duas linhas. Enter, corta aqui, corta aqui. Enter para sair do trim. Enter para voltar do trim. Seleciona essas duas linhas. Enter, corta aqui, corta aqui. Enter para sair. Enter para voltar. Seleciona essas duas. Enter, corta aqui, corta aqui. Enter para sair, Enter para voltar, seleciona essas duas, Enter, corta aqui, Enter. Mesma coisa aqui, ó, tenho que cortar no nosso retângulo, nosso quadrado, perdão. Então vou selecionar essas linhas, Enter, corta aqui, Enter para sair, Enter para voltar, seleciona essas linhas, Enter, corta aqui, Enter para sair, Enter para voltar, seleciona as linhas, Enter, corta, Enter para sair, Enter para voltar, seleciona as linhas, corta, Enter. Maravilha? Ah, faltou aqui embaixo, ó. Então, vou aproximar o zoom, Enter, eu quero cortar somente o que está passando para baixo. Clico aqui, Enter para sair. Ctrl S. Ok. Estamos com o nossa peça pronta. Bem, né? Ok. Vamos partir para uma próxima peça, então. Vamos pegar a peça 2. O que a peça 2 tem para a gente fazer? Ela tem um monte de raio. Ó. Como que nós vamos fazer esses raios? Utilizando a ferramenta Fillet. Então, vamos começar com esses raios de 5 aqui em cima. Vamos levar ela daqui para lá. Então, eu tenho 1, 2, 3 raios de 5. Peça 2. F, Enter de Fillet. R de raio. 5, Enter. Clico numa linha, clico na outra, Enter. Clico numa linha, clico na outra, Enter. Clico numa linha, clico na outra. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um raio de 10 e um raio de 10. Eu tenho um raio de 10 aqui no começo. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4 raios de 10. Então, eu vou dar Fillet, R, Enter, raio de 10, Enter. Agora, para eu não ter que ficar dando Enter para voltar, para finalizar, eu quero fazer todos esses raios de 10 mais rápido. Eu tenho a opção Multiply. Aqui, ó. Então, vou dar M, Enter. O que eu vou fazer? Vou fazer em múltiplos. Clico nesse e nesse. Ele mantém o comando, ó. Clico nesse, nesse. O que mais eu tenho? Ah, eu tenho mais um aqui, ó. Então, nesse e nesse. Ok, beleza. Fizemos em todos os cantos. Dei Enter para sair do comando Fillet. Agora, só me falta 2 fillets com raio de 5 aqui. E depois 2 fillets com raio de 30. Então, vamos lá. Fillet, raio de 5. Opa, eu acho que eu digitei ponto 5. Raio de 5. Múltiplo. Essa linha com essa linha com essa. Enter para sair do Fillet, Enter para voltar, R de raio, 30, Enter, M de múltiplo. Pego essa e essa, pego essa e essa. Maravilha! O que nós tínhamos de Fillet para fazer era isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos limpar esse carinha aqui, ó, para ele ficar igual a esse. Como que nós vamos fazer? Nós vamos usar o comando Trim, mas no modo AL. De vez a gente selecionar 2 linhas cortantes, 2 ou mais linhas cortantes,
dar Enter e depois clicar onde a gente vai cortar, nós vamos transformar todas as linhas em linhas cortantes. Como que a gente faz isso? Vou dar o comando trim, tr, Enter. Aí tá vendo que ali, ó, entre a chavinha tá Select All, eu vou dar Enter de novo. Agora eu só venho e aonde eu clico eu vou cortar. Facilitou bastante, né? Muito bem. Agora eu preciso apagar esses dois círculos. A gente já viu como eu faço isso. Pelo comando Erase e Enter. Seleciono os dois círculos e Enter. Beleza. Mais uma peça pronta. Ctrl S para salvar. Ok, ó. A pecinha ficou pronta, tá igual a essa. Nós vamos pegar agora a engrenagem. A engrenagem, nós vamos ter algumas outras funções para ver aqui. Ó. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é essa chaveta. Como que nós vamos fazer ela? Ó? Tá vendo que ele tem 47 por 12? Se eu fosse pensar num retângulo aqui, ó, esse retângulo teria 47 por 12. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui fora, comando retângulo, REC, REC, primeiro ponto. Opa, ele está com o canto arredondado da última aula ainda, então vou dar ESC, REC, Filet, 0. Agora sim, clico num ponto, abro, arroba, 47 para x, vírgula, 12 para y. Enter. Agora, usando comandos de seleção, os modos de seleção, nós vamos mover esse objeto e colocar ele aqui. Através de onde nós vamos mover? Através do meio dessa linha aqui, nós vamos mover ele para o quadrante desse círculo aqui. Então, o comando Move é esse carinha aqui em cima, ou eu posso dar Enter. Seleciono o meu objeto, Enter, especifique o ponto base, é o meio dessa linha, especifique o segundo ponto para onde você quer levar. Vou desligar o F8 só para ficar mais fácil. Ok, maravilha, ó. Encaixou certinho. Agora é só usar o comando trim. Trim, seleciono o círculo, corto aqui, seleciono esse lado aqui, pego o Erase, seleciono esse lado, deleto, trim novamente, Enter, Enter. Corto aqui, chavetinha está feita. Ctrl S para salvar. Beleza. Finalizamos esse estágio aqui do nosso... Ah, faltou um detalhe. Ó. Eu preciso fazer um círculo aqui, ó, que ele está a 20 desse círculo do centro. Agora, como eu já cortei aqui, eu vou voltar, antes de cortar, vou dar o offset de 20 primeiro, depois eu corto de novo. Então, o Enter para desfazer, Enter, 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 aí, ó, Enter, 20, Enter, seleciono, jogo para fora, Enter, trim, Enter, Enter, corto. Agora sim, chegamos num ponto bacana. O que mais a engrenagem tem para nós aqui? Segunda página. Nossa, embaçou, hein? Vamos lá, é bem simples. Nós vamos fazer uma linha na horizontal do centro até o quadrante dessa linha aqui, ó, desse círculo aqui. Então, L Enter de Line, pego no centro até aqui. Agora, o que nós vamos utilizar para fazer essas cópias? Ó? Nós vamos utilizar o comando Array, que ele faz cópias de forma polar ou de forma retangular. Quantas cópias eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Está dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para poder fazer essas cópias, nós vamos utilizar o comando array. O array ele pode ser o array polar, o array pet ou o array retangular. Nesse caso, nós vamos utilizar o polar. Eu também posso acessar o array através do AR Enter. E aí ele me pede, selecione o objeto, a minha linha, Enter. E eu vou dar o PO de polar. Especifique um ponto base. É o meu centro aqui, ó. Ele vai girar em torno dessa linha. Aí ele abriu aqui em cima para nós, ó, uma caixinha onde a gente pode ir configurando. Quantos itens nós queremos? 10 itens. Ok. Ó, então, eu posso aqui também mexer no ângulo. Ó. Tá vendo que ele está dando 360 graus? Se eu colocar aqui, ó, que eu quero que ele faça apenas em 180 graus, ele vai fazer a divisão apenas em 180. E aí ele está me falando aqui que ele está trabalhando com 20 graus entre uma linha e outra. Mas eu quero 360. Beleza. Se eu der associative, o que ele vai fazer? Ele vai deixar essas linhas como um grupo, né? Elas vão ser um bloco, juntas. Nesse caso, para a gente não é interessante. É interessante que elas fiquem individuais. Então, vou desabilitar isso. Dou OK para ele fechar o array. Olha lá. Tenho todas as linhas que eu preciso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o trim. Só que, ó, observe, se eu utilizar o trim Enter, o trim All aqui, eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que clicar 1, 2, 3 vezes para assumir que esse pedaço de linha que eu não quero, tá vendo? Aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o trim no modo normal, convencional. Então, vamos lá. Trim, aonde eu quero que deixe, ó, segundo círculo de fora para dentro. Então, trim, TR, Enter, seleciono, Enter. E eu venho cortando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Beleza. Feito isso, nós vamos fazer aqui o nosso, esse arcozinho aqui, ó. Como que nós vamos fazer esse arco? Ele está falando para nós que o arco está a 15 dessa linha que nós fizemos. Ele começa a 15. E ele termina na outra linha. Ele começa a 15 dessa e termina nessa daqui com um raio de 80. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar essa referência aqui, ó. Vou pegar o círculo, pego esse ponto como referência, através do raio, um raio de quanto? De 15.09. 15.09. Ok, já tenho a referência aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o arco. Qual arco eu vou usar? De 3 pontos? Eu não tenho os 3 pontos. Tenho 1, 2, não tenho o terceiro. Mas eu tenho o raio. Então eu vou usar o arco Starts, End, Raio. Sempre girando anti-horário. Então, primeiro ponto, Start, End. Qual que é o raio? De 80. 80, Enter. Seleciono essa peça e deleto. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar um array de 10. 10 cópias dessa daqui. AR, Enter. Seleciono o objeto, Enter. Qual que é o meu centro? O centro desse círculo aqui, o centro da nossa peça. Ele está perguntando aqui se o modo é polar ou se é retangular. No caso é polar. Agora sim, qual que é o nosso centro? O centro desse círculo, que é o centro da nossa peça. Quantas cópias? 10 cópias. Maravilha. Só dá OK. Vamos descer para a próxima página. Agora, só me falta cortar para ficar os dentes da engrenagem.
Então, trim. Agora sim eu posso usar o modo AL. Vou dar Enter e venho cortando. Maravilha! Por enquanto é isso. Mais uma peça finalizada. Agora só nos falta finalizar a maçaneta. O que nós temos que fazer na maçaneta ainda? Nós já fizemos esse arco. Nós temos esse filet para fazer aqui, um raio de 11,5. Então, filet, raio, 11,5. Feito. Eu preciso também deletar essas duas linhas. Erase. Seleciono essa e essa. Nós precisamos fazer também três chanfros de 2x2. CHA, distância, 2, 2. Ah, o chanfro também tem múltiplo? Tem, assim como o filet. Ó. M-Enter. Clico aqui, clico aqui. Clico aqui, clico aqui. Clico aqui e clico aqui. Enter. Agora, o que nós vamos fazer? Tá vendo que essa peça ela é simétrica. O que tem na parte de baixo tem na parte de cima. Então, nós vamos dar um mirror para poder espelhar ela. Onde está o comando mirror? É esse carinha aqui, ó. Ou atalho MI. MI. Vou selecionar tudo menos o círculo. Então, como nós vimos lá no modo de seleção, ó, eu posso selecionar tudo. Do R Enter de Remove e removo o círculo que eu não quero ele. Especifique o primeiro ponto do alinhamento que você vai fazer o mirror. Vou pegar o centro do círculo. Travo F8. Se eu criar um eixo na horizontal, ele vai espelhar na vertical. Se eu traçar um eixo na vertical, ele vai espelhar na horizontal. Nesse caso, eu quero espelhar na vertical. Você quer apagar o objeto anterior? Antecedente? Se eu apagar esse objeto, se eu der Yes, ele vai apagar o de baixo e vai deixar só o de cima. Não, eu quero que ele fique com as duas peças. Então, eu vou dar No. Enter. Ok. Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós só vamos fazer essas linhas que estão faltando. Ó. São lines. Para poder fechar o nosso desenho. Então, ele pede para fazer uma line aqui. Uma line aqui. Uma aqui, até o perpendicular. Outra aqui, perpendicular. Uma que saia desse chanfro até esse. E uma que saia desse até esse. E uma terceira e última aqui. Maravilha. Salvo. Feito isso, pessoal, nós finalizamos aqui e vimos quase todos os comandos do menuzinho Modify. Maravilha? Até na próxima aula.